Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner do Física Agora Vai. Nós vamos estudar hoje a teoria dos gases. Gases perfeitos, gases ideais, termodinâmica para você aqui no Física Agora Vai, beleza? A gente vai estudar algum desses elementos, mostrando para você como que essa característica, como que essa estruturação desse sistema pode ajudar você a compreender esse sistema termodinâmico. Física Agora Vai. Vamos lá? Gente, a gente está falando do estudo dos gases, certo? Quando eu falo para você de estudo dos gases, a gente está falando de estudos de transformações gasosas, certo? E esse estudo vai ser extremamente importante, ok? Para a compreensão de fatos que ocorrem no nosso cotidiano. Por exemplo, se você pensar na história da humanidade, a primeira grande revolução industrial acontece por causa desse estudo, o estudo dos gases, certo? Gente, quando a gente pensa na relação de um gás, ok? Gás que está no terceiro estado físico da matéria, né? A gente tem os estados de agregação da matéria, o estado mais coeso, quando a matéria está mais presa, mais fixa, que a gente chama de estado sólido. Depois a gente tem um estado um pouco mais maleável, um pouco de movimentação de partículas, o que compreende o estado líquido. Mas agora a gente tem o gás, ok? Quando a gente fala de gases, a gente está falando do terceiro estado da matéria quando as partículas estão praticamente livres, certo? Cara, quando eu falo de gases, eu estou falando então de massas de gás que podem ocupar um determinado espaço. E os gases, eles sofrem variações a partir de três variáveis, que são pressão, ok? Volume e temperatura, cara. São os três elementos que vão interferir na estrutura de um gás, certo? No seu comportamento em relação ao sistema, tá? E aí, a partir disso que a gente quer estudar com você. Quando eu falo da relação de pressão, eu preciso que você entenda comigo o que é pressão, certo? O que vem a ser o conceito de pressão para que a gente possa estudar isso em gases? Cara, pressão está diretamente relacionada a uma força exercida sobre uma determinada área, ok? Então eu tenho uma pequena área aqui, por exemplo, ok? E vou exercer força sobre essa área. Quando eu exerço o módulo de uma força aqui, uma força constante sobre essa área, eu estou exercendo nesse ponto uma determinada pressão, certo? Isso é muito importante para a gente entender esse sistema. Cara, a pressão vai ter algumas unidades medidas a saber, que a gente precisa entender que elas existem e como que elas se relacionam. A primeira é o Pascal, ok? Pressão pode ser medida em Pascal. Pascal, ele nada mais é como a quantidade de newtons por metro quadrado do sistema. Ou seja, Pascal, que vai ser representado por PA, ele representa quantos newtons de força estão sendo exercidos para cada metro quadrado de área de um determinado sistema. É essa a ideia inicial que a gente tem sobre pressão. A partir disso, definiu-se uma outra unidade de medida chamada ATM, ou atmosferas. A atmosfera em si está relacionada a quanto de pressão a gente tem no ar, isso em relação ao nível do mar. Padronizou-se a pressão do ar a nível do mar e a partir daí a gente consegue verificar como que essa pressão varia conforme a altura do sistema, certo? Para você ter uma ideia, meu querido, um ATM, ou seja, uma atmosfera, equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ou seja, uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 a quinta newtons de força aplicada para cada metro quadrado de área do sistema, ok? Pessoal, então mais uma unidade de medida de pressão que a gente pode ter relacionado aqui é o mm de Hg, ou milímetros de mercúrio, certo? Isso é um experimento realizado e é muito utilizado essa unidade de medida de pressão na química, né? Quando a gente tem que estudar a relação de pressão. O milímetro de mercúrio, quando ele vai se relacionar a ATM, a gente diz o seguinte, ó, ok? Deixa eu marcar aqui, isso aqui é milímetros, milímetros de mercúrio, certo? Então você vai normalmente se deparar com essas unidades de medida de pressão, tranquilo? Para essas unidades de medida de pressão, a gente vai conseguir relacionar, por exemplo, um ATM é 1 vezes 10 a quinta Pascal. E
AT equivale a uma altura de 760 milímetros de mercúrio, cara, certo? Então a gente tem exatamente essas condições para entender, para compreender como que se relacionam, ok? Essas unidades de medidas dadas relacionadas a esse estudo, considerado estudo termodinâmico, beleza? Então a gente está falando aqui para você que é importante a gente compreender as unidades de medida de pressão. Tem mais? Tem, sim, senhor. A gente pode compreender a ideia de volume. Volume é espaço ocupado por um determinado sistema, certo? Se a gente for pensar em volumes sólidos, eu poderia ter, por exemplo, uma caixa cúbica, onde eu pudesse descrever qual que é o volume dessa caixa, né? Se a gente tivesse uma caixa cúbica aqui, o volume dessa caixa seria descrito pelo produto, ok? Direto de seus lados. Então a gente teria aqui nesse cara largura, profundidade e altura, certo? O volume em si é descrito como o produto desses caras, ou seja, a altura vezes a profundidade vezes a largura desse sistema, ok? Algumas unidades de medida a saber, ou seja, como que a gente relaciona essas unidades de medida, meu caro, é o seguinte: a gente tem normalmente isso medido ou em centímetros cúbicos ou em metros cúbicos. Normalmente são essas as mais utilizadas unidades, certo? Mas a gente pode ter isso relacionado a volume de líquidos, né? Ou de fluidos, como os gases. Então, um centímetro cúbico equivale a 1 ml e um metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Isso vai ajudar você a entender e a conseguir correlacionar essas grandezas volumétricas desse sistema, certo? E por fim, e não menos importante, a gente tem a última unidade de medida, é saber. Essa última unidade de medida que eu quero falar aí com vocês, a gente tem uma última unidade de medida a saber que a gente vai falar aqui com você, que é a temperatura, ok? Temperatura de um gás. Cara, para a gente estudar a ideia de temperatura de massas gasosas, a gente vai relacionar essa temperatura a partir de um conceito que é o seguinte: a temperatura é a medida da energia cinética dos gases, ou seja, da energia cinética de partículas, de moléculas, né? Não necessariamente gasosas, mas qualquer tipo de partículas ou moléculas. Quando você estudar a estrutura gasosa, a gente tem que pensar o seguinte: meu querido, para a gente estudar esse cara, a gente vai ter que pensar em escalas termométricas, ok? Quais são as escalas termométricas? A gente tem 3, né? Só que no caso dos gases, a gente vai utilizar uma única escala termométrica. Qual que é? A escala que permite você avaliar a agitação de partículas até um limite máximo, certo? Então, quando a gente vai estudar as escalas termométricas relacionadas a gases, a gente está diretamente preocupado em estudar essas escalas termométricas relacionadas a uma única escala, que é a escala de Kelvin, ok? Toda vez que a gente for estudar estruturas gasosas, sistemas gasosos, a gente vai aferir a temperatura sempre em Kelvin, tranquilo? Professor, por que sempre em Kelvin precisa aferir essa temperatura? Muito simples, meu querido, porque só Kelvin, só a escala Kelvin, permite a gente variar qualquer temperatura até o limite máximo, até o zero absoluto, e verificar a agitação dessas partículas, certo? Então, é importante a gente conseguir transformar graus Celsius, por exemplo, em Kelvin, ok? Se você lembra de transformação de escalas termométricas, a gente tem essa relação. A variação padrão da escala Celsius é de 100, e a variação medida, aferida de uma escala Celsius, vai de C até 0. Vou fazer aqui para você, para a gente não se perder, né? Para a gente saber o que a gente está fazendo. Então aqui eu tenho a escala Celsius, grau Celsius, e aqui eu tenho a escala Kelvin. A escala Celsius, ela vem de 0 até 100, que é o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Na Kelvin, o ponto de fusão do gelo está em 273 e o de ebulição da água está em 373. A gente sabe que isso aqui é 0,15, né? Mas a gente vai considerar o valor absoluto aí para você. E aqui eu tenho o valor em Celsius e o valor em Kelvin desse sistema, certo? Então, quando eu for fazer a aferição de temperatura em relação a uma escala com a outra,
eu vou pegar a maior variação, que é a variação padrão, que é 100, e vou dividir aqui a variação que eu estou medindo, que é C menos 0. Mesma coisa do outro lado. 100 e K menos 273. Como é 100 e 100, a gente pode cortar isso. Ou seja, isso relaciona para a gente que normalmente a gente vai ter que, toda vez que eu tiver que escolher uma temperatura em Celsius, eu tiver uma temperatura em Celsius, se eu somar 273, eu consigo descobrir essa temperatura em Kelvin. Essa informação é extremamente importante para a gente estudar gases. Lembrando, em gases a gente vai estudar as temperaturas sempre relacionadas, claro, e como eu digo, sempre relacionadas a temperaturas em Kelvin, nunca algo diferente disso, tá? Então, recapitulando, a gente tem pressão, volume e temperatura, que são as variáveis de um gás, e a partir dessas variáveis, a gente vai ver como que elas se relacionam em transformações gasosas. E essa é a nossa ideia de estudo, transformações gasosas, ok? Só que quando a gente vai estudar transformações gasosas, a gente vai estudar o seguinte: a gente quer trabalhar com um sistema que permita a gente analisar essas transformações sem que elas sofram muita interferência. Então a gente vai trabalhar com transformações gasosas de massas fixas, ok? Então o primeiro estudo que a gente vai fazer é de massas fixas em relação a esses gases, certo? Massas fixas, tranquilo? Então a gente não vai variar no momento a quantidade de gás nesse recipiente, nesse sistema. Eu vai trabalhar com valores de massas fixas. A partir dessas massas fixas, a gente vai entender quais são as transformações gasosas, mantendo sempre um sistema constante, ok? Então a gente vai trabalhar com 3 sistemas: transformações isovolumétricas, transformações isobáricas e transformações isotérmicas. Cara, o que cada uma tem a ver aí, professor? Cara, na transformação isovolumétrica, a gente tem volume constante. Na transformação isobárica, a gente tem pressão mantida constante. E na transformação isotérmica, a gente tem a temperatura mantida constante. Beleza? E a nossa ideia, a partir deste sistema, é entender como que funciona ou como que o gás se comporta para cada uma dessas transformações. Beleza? Então a gente quer entender como funciona isso. O que significa esse iso, professor? Iso. E isso significa igual. Então, volumes iguais, pressões iguais e temperaturas iguais, certo? Ali a gente tem isobárica porque uma das unidades de pressão que já não é mais utilizada é a pressão sendo medida em bar. Mas a gente já não tem mais essa utilidade, a gente já não trabalha mais com essa unidade de medida, beleza? Lembrando que em transformações térmicas, a gente tem o seguinte, ok? Se a gente pegar a transformação de número 1 aqui, que é a transformação isovolumétrica, significa, se eu deixar uma caixa, um recipiente com volume constante e variar, ok? A pressão no sistema, imediatamente eu aumento a temperatura. Por quê? Porque eu faço mais pressão, forneço mais energia para o sistema. Ao fornecer mais energia para o sistema, as partículas se movimentam com muito mais rapidez. Então, no sistema número 1, quando o volume é constante, a gente tem quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta junto. Isso faz a gente entender, então, que a razão pressão por temperatura é sempre constante. Pensando que essa razão de pressão por temperatura é ser sempre constante, a gente pode pensar que a relação de pressão inicial sobre temperatura inicial do sistema é igual à pressão final sobre temperatura final do sistema. E isso a gente está estudando então
transformações nesses tipos de elementos, ou seja, transformações isovolumétricas num sistema como esse, certo? Essa é a primeira transformação que a gente tem e que a gente vai estudar a partir de agora, tranquilo? São as transformações que a gente chama de transformações isovolumétricas. Eu vou sair um pouco da frente da lousa e você vai poder tirar foto dessa aula aqui para você, beleza? E a gente volta na próxima aula, quero chamar a sua atenção para a gente poder discutir aqui essas transformações, beleza? Curtiu essa introdução aos gases? Dá um like, compartilha com seus amigos, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e vem com a gente, vamos aprender muito mais sobre essas transformações, beleza? Canal Física Agora Vai, o canal do seu sucesso. Um grande abraço, galera, valeu, até a próxima, tchau!